Predicador ao Hijo de Deus, Padre, Filho e Espírito Santo. Amém. Todas as grandes figuras envolvidas com o candomblé, especialmente na Bahia, as grandes mães de santo, os grandes pais de santo, os devotos mais assíduos, as pessoas de grande importância intelectual, de estatura intelectual e política, etc., que se relacionam com o candomblé na Bahia, são todos unânimes em reconhecer na figura do professor Agenor uma figura ímpar, insubstituível e de importância extraordinária. No terreiro começa pelo pai ou mãe de santo. Depois vem pelos cargos que eles tenham. Adagã, Otum, Adagã Ossi, por aí vai, até chegar aos orgãs. Porque ninguém trabalha sozinho. Todos nós trabalhamos um com os outros e precisamos um do outro. Todos tivessem a mesma noção de orixás que eu tenho, todos gostariam dos orixás. Quando se fala em Ançã, até a dança dela mostra o movimento do vento, a dona do vento. Eu acho que todos os orixás são especiais. Porque eu sou do Oxalá, como eu acho que são os grandes, os maiores. O senhor é de algum, acha que é de algum, o outro é de Oxóssi, acha que é Oxóssi. No final são todos grandes. Depende muito da fé e do amor que se tem ao orixá. Bom, o fato dele ser um sacerdote dos sacerdotes, quer dizer, uma espécie de mentor, uma espécie de instrutor para assuntos, instrutor dos vários sacerdotes para vários assuntos, como os assuntos do oráculo, como os assuntos das folhas, né? Enfim, de que ele também é grande conhecedor, e etc., faz dele uma espécie disso, quer dizer, uma espécie assim de líder entre os líderes, né? Embora ele faça questão, como eu falei um pouco antes, de manter uma distância com relação a isso. Ele não gosta de estar investido do papel de chefe religioso. Ele não se considera um chefe religioso. Primeiramente, minha mãe é minha, porque é minha mãe, né? Então eu tenho que falar que foi uma senhora muito inteligente e de grande saber sobre a religião africana.
Tivemos também Pulquéria, que foi outra grande mãe de santos do cantuár. Podemos falar com muito carinho de Menininha, minha grande e inesquecível amiga. Podemos falar de Tia Maci, que tão bem conduziu o Engenho Velho. Caetana, filha do Felisberto Sauer, que também foi uma criatura dedicada aos orixás. E por fim, como não falar de Cleusa, que também conduziu o candomblé do cantuár. Vamos passar aí. A comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor do Cristo. O que estamos fazendo aqui é uma prece pela nossa querida irmã Cleusa Milé. Senhor, que esteja conosco. Pater de celis Deus, miserere Domus, Filii redemptorum mundi Deus, miserere Domus, Spiritus Sancte Deus, miserere Domus, Sancta Trinitas Unus Deus. Tô Tia Almi, né, minha mãe? Como ele parece com o Tia Almi. Olha, ele nasceu dia 8 de setembro, do mesmo ano da senhora. 1907. 1907, que ela também. Eu sou de 16 de setembro, 91. Feito. Eu também estou com 91. Feito. Já completos. Agora Os santos que o senhor tem devoção, Santo Antônio e Nossa Senhora da Conceição. Ele vai de Santo Antônio e São Até Francisco. nisso nós temos. Estamos igual na idade, estamos igual Senta ali, minha mão, pra filmar essa. Minha mãe convida ele para ir a Santa Marta. Estou dizendo a ele que ele vai, que Santa Marta está lá bonitinho. Vai ver Nossa Senhora da Purificação. eu sou devoto. Dá para ir, pai, no Santa Marta? Hein? Hoje não. Hoje não. Um dia aí Um tá. domingo, sai daqui, é 1 hora de viagem. Quem não corre. E quem corre são 45 minutos. Chega lá, na cidade, e corre. Muito obrigado. Passa o dia, almoça, tem muita casa para almoçar, tem muita comida aqui, tem tudo lá. E tem lá uma casa na Rua do Amparo, toda branca de janela azul, pode ir lá sem susto. Chegando. Pode ir lá sem susto. Sabe, eu agora vou para Santo Amaro. Vai dar um almoço pro pessoal do balé. Ela tem um almoço hoje pro pessoal. E eu preciso chegar lá pelo menos antes do almoço. Lógico, para determinar. Como? Para determinar as Para coisas. determinar as coisas. É isso, já determinei daqui. Já vai Telefonei, avisei, preparem que eu já vou chegando. Vamos, velho. Vamos. Foi um prazer conhecer o senhor. Ah,
Bem, encontrar Pai Agenor para mim foi uma sorte muito grande em vários aspectos, sobretudo pela orientação de vida, pelo aprofundamento no conhecimento do candomblé, e por um aprofundamento em mim mesmo, me fazendo me conhecer melhor, com mais calma, de uma maneira mais digna, sempre me aconselhando e colocando luzes ao caminho, sinalizando o rumo certo a seguir na vida. O Pai Agenor é um Oluô. O Oluô é um detentor do segredo. E o segredo de uma boa vida. Ele pode perfeitamente orientar uma pessoa através do jogo de búzios, onde os orixás falam, e que nos orienta com suas palavras e com seus dizeres qual é o melhor caminho. Porque existem várias encruzilhadas na vida, que se a gente pegar uma delas num lugar errado, não estiver bem assistido espiritualmente, tiver a má sorte de entrar, cai-se em infernos de vida. Infelizmente hoje ele está meio tristonho. Teve o passamento de Dona Cleusa, que era muito amiga dele desde criança. Ele morou na Bahia de 1912 até aos 20 anos de idade. Depois que ele mudou para o Rio. E mesmo no Rio ele continuou com amizade com Dona Cleusa. Nós estamos terminando a xexê dela hoje. Estamos sentados nessa mesa do café da manhã, comemorando o final da xexê, finalizando a xexê com a família dela. Ele está sentado na cabeceira da família dela, porque é um lugar de honra nesse momento, apesar de ser um momento de tristeza. Mas, como ele diz, a verdadeira vida é a vida espiritual. E ele espera que sua amiga, Dona Cleusa, nesse momento esteja recebendo as luzes do outro lado e divertindo-se, encantando-se bastante com o outro lado desta vida, a mais ligada ao Senhor. Numa religião que não tem um livro escrito, numa religião em que não existe um organismo centralizador, é exatamente essa memória viva que oferece a possibilidade de se ter para a religião uma fonte segura de ensinamento, uma espécie de um porto seguro onde as pessoas podem levar os seus problemas. De modo que, do ponto de vista do candomblé, o professor Agenor é praticamente um alicerce, uma segurança, uma fonte inesgotável de conhecimento e de orientação. Ele se coloca em dois lados ao mesmo tempo. Quer dizer, ele ao mesmo tempo, ele tem uma extração institucional, um pertencimento institucional, que é importante para a sociedade global, a sociedade hegemônica, porque ele foi professor do Pedro II, ele é um homem que tem uma cultura letrada bastante extensa, e ao mesmo tempo ele pertence, digamos, à tradição nagoqueto. Ele é uma figura importante da cultura nagoqueto. Ora, então, que visão e por que a importância da visão dele? Primeiro porque ele é ao mesmo tempo de dentro e de fora. Quer dizer, durante muitos anos, a vida inteira professor do Pedro II, e essa vida inteira, o Oluô, do culto da Bahia, e formador de muita gente ligada ao culto no Rio de Janeiro. Abrem-se as portas velhas e amigas do tradicional Colégio Pedro II, que desde 1837 vem formando gerações e gerações de brasileiros. Em frente ao velho colégio fundado por Bernardo Pereira de Vasconcelos, o guarda João de Souza Amaral, figura popular, já integrada na história do grande educandário, ajuda os alunos a atravessar a rua, controlando o movimento do trânsito. Muito brasileiro ilustre de hoje já atravessou de calças curtas a rua Marechal Floriano pelas mãos do bondoso Amaral. Os alunos entram para as salas de aula, as mesmas salas por onde passaram como alunos figuras como Carlos de Laé, Barão do Rio Branco e Álvares de Azevedo, e professores como José Veríssimo, Capistrano de Abreu e Coelho Neto. O atual diretor do internato do Colégio Pedro II é o Dr. Vandique Londres da Nóbrega. O professor tem uma missão muito sagrada de levar luz onde havia treva no aluno. O aluno não sabe nada, é uma treva, tudo escuro. E o prazer que se tem quando se vai aos poucos vendo que o aluno está assimilando, está aprendendo, está criando, está se manifestando todo o seu valor que adquiriu do professor. E o meu resultado foi tão bom com os meus alunos
que eu me aposentei em 66 e hoje ainda recebo carinho deles. Um professor extremamente paciente, que não se cansava em repetir milhares de vezes e o aluno saía sabendo. Eu me lembro muito dele, esse intuito de fazer o aluno compreender realmente. Isso ele passou e até profissionalmente, mais tarde, ele me preparou para um concurso de admissão ao Pedro II como professora também. Parece ter bom resultado, se trabalhar com muito amor, muito interesse, dando muito de nós mesmos. Eu tive a grande felicidade de conhecer Anísio Teixeira e com ele trabalhar, e foi onde eu aprendi a ser realmente um educador. A senhora não pode calcular a alegria que eu estou tendo de conhecer neste momento a filha do meu grande mestre, Anísio Teixeira. Não foi só apenas o mestre, foi também um amigo, que ele era amigo de todos aqueles que gostavam de trabalhar, todos aqueles que ensinavam com amor, com entusiasmo, que ele era a própria imagem do amor e do entusiasmo. No gabinete do Ministro da Educação e Saúde, realiza-se a posse do professor Anísio Teixeira no cargo de diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. O novo diretor do INEP, em seu longo discurso, traça o programa que adotará para o bom êxito dos trabalhos que lhe estão afetos, dizendo em meio à sua oração: não podemos fazer escolas sem professores, e muito menos improvisá-los. Técnico dos mais renomados, o professor Anísio Teixeira promete realizar o máximo a fim de que o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos atinja com brilho e segurança sua finalidade. Quando o professor é bom, há uma relação que nós podemos, professor-aluno, porque o mestre ilustre e bom é aquele que consegue despertar no aluno a vontade de aprender. Esse é o bom professor. Não é entre uma sala de aula falar uma linguagem elevada que o aluno não entende. Nós temos que descer ao nível do aluno e subir junto com ele. Esse é o professor. O professor Agenor levou sempre uma vida santificada. Um homem simples, tranquilo, amando as pessoas que o rodeiam e espargindo palavras de alento, de esperança. Foi professor durante 47 anos no Colégio Pedro II. E eu, que sou ex-aluno do colégio, não tive a honra de ser seu aluno. Ele foi recrutado por Anísio Teixeira quando criou o INEP para que ele trabalhasse na renovação pedagógica que Anísio Teixeira vinha fazendo. Porque o que acontece hoje é que o professor não tem metodologia. Então o aluno diz: professor, não entendi. Ele acabou de explicar. Professor, o aluno diz: professor, não entendi. Ele vai explicar novamente pelo mesmo método que o aluno não tinha entendido. Não é isso. Nós temos que ter metodologia, tantos métodos como for preciso para o aluno alcançar o professor. Volto novamente a Anísio. Anísio dizia: a educação está ao alcance de todos, não é privilégio. Ouçamos agora o poeta Agenor Miranda Rocha. Meus versos. Vistam outros seus versos de veludo, ou sedas caras, ou brocados finos. Cinjam-lhes espadins e, sobretudo, nos ombros ricos, mantos purpurinos. Que a fronte tragam diademas de ouro e as mãos sustentem cetros de poder. Ricos esbanjem o maior tesouro, sábios espalhem todo o seu saber. Eu me sinto em plena harmonia com a arte. Eu nasci mais para ser artista do que para ser do candomblé.
eu acho. Beijo de luz. Não nos falamos nunca. De vez em quando, ao acaso, é que nos encontramos. Que festa nos teus olhos e que festa nos meus. Segues, eu sigo, coração em festa. Mas o acaso foi mal um certo tempo. Não te sei, não me viste. Não tivemos a dita de um encontro feliz. Tuas mãos. Se por acaso as minhas mãos geladas nas tuas prendes, caricioso e amigo, sinto-as como aves, súbito, aninhadas ao calor doce de um sedoso abrigo. Enquanto deixo as minhas mãos contigo, sob o calor das tuas resguardadas, teus olhos calmos varrem-se o perigo, como a viajar as noites constelada. Na parte musical, eu tenho duas grandes cantoras minhas amigas. Aliás, três. Foi Margarida Simões, Bidu Sayão e Rosário Tavares. Poeta, músico, ensaísta, conversador, conversacionista, né? Gosta de manter uma conversação com todos nós sobre vários assuntos, enfim. Tem sim um vigor físico, um vigor intelectual admirável. Colombine il tenero fido arlecchini e adebiti dite chiamando sospirando a del poverino la faccetta mostrami che io vou baciar. Desde muito cedo eu comecei a ouvir ópera. Porque minha mãe era cantora lírica, então ficava decorando as óperas. Aperfeiçoei aqui no Brasil com a Helene Teodorini, onde Bidu Sayão era minha colega. Música, para mim, tem valor. Agora, eu não sei tocar popular. Porque quando eu estudei no conservatório de música, não davam licença de nós tocarmos música popular. Era só música clássica. Ou ainda hoje, né, um artista livre cantando uma canção popular é horrível. A própria Bidu Sayão cantando Casinha Pequenina, ninguém diz que é ela, aquela cantora que é Bidu Sayão. Ela cantou dos maiores centros musicais do mundo. Cantou no Scala de Milão, cantou no Metropolitan, cantou na Ópera Cômica de Paris, cantou nos maiores centros. Amor, para onde estás? As minhas mãos levanto. Amor, que és tudo para a minha vida, ânsia e renúncia, meu sorriso e pranto, muito de crença e muito de dúvida. Quando Berger chegou a Salvador, a primeira casa que ele foi o Cantuá. E eu estava lá nessa ocasião com menininha. Daí veio o nosso conhecimento. Depois ele foi para o Afonjá, muito amigo de senhora, que era minha irmã muito querida também. Então continuou a nossa amizade. Eu acho que ele concorreu muito para que o candomblé tivesse uma base. Porque, como você sabe, o nosso conhecimento de candomblé é todo oral. Então, cada um transmite como aprendeu.
e nem sempre aprendeu certo. Então os livros de Verger concorreram para que tivesse mais base dentro do candomblé. Diz de manhã os fadistas, já que dão calça a esticar, se aprumam com galhardia. Eu me dava muito com Cecília, gostava muito de Cecília. E todas as semanas nós encontrávamos por uma coincidência. Porque toda sextas-feiras ela assistia a missa na Cruz dos Militares, onde eu também assistia. Então nos encontrávamos forçadamente todas as sextas-feiras. Cecília era uma criatura muito franca, boa. Porém braça a juventude. Nessa manhã chorei. Toma minha alma em tuas mãos, Virgem pura. Toma minha alma em tuas mãos como um pássaro ainda batendo as asas de susto, mas logo acalmando quando percebe que são tuas as mãos. E ouvindo funda em mim essa voz espantosa me falar, usando os termos da razão, relembro com saudade a infância descuidada que me faz achar estrelas pelo chão. Eu faço versos desde criança. Naturalmente que fui me aprimorando de acordo com o que eu estudei sobre literatura. Eu era professor de português e literatura portuguesa e brasileira. Ela não sou, ainda não morri. Se São Francisco sempre me conduz a compreender e amar, sigo-lhe os passos. E cada dia troco pão por luz, de mãos abertas, estendendo os braços. Não é qualquer hora que você encontra um homem de 90 anos, mais de 90 anos de idade, quer dizer, mantendo exatamente uma saúde, não é, impecável, um vigor físico extraordinário, porque é um homem, quer dizer, com plena atividade, não é, ainda recebendo muita gente na sua casa durante várias horas, durante vários dias da semana, viajantes deslocando para vários locais do Brasil. Aqui está a minha vida, esta areia tão clara, com desenhos de andar delicados ao vento. Aqui está minha voz, essa concha vazia, sombra de som curtindo o seu próprio lamento. Aqui está a minha dor, esse coral quebrado, sobrevivendo ao seu patético momento. Aqui está a minha herança, esse mar solitário, que de um lado era amor e de outro, esquecimento. A conversa cotidiana dele é sobre o que acontece na cidade, no Rio, na política. Ele lê todos os jornais, lê livros, uma lucidez extraordinária, uma memória muito melhor do que a minha. A memória dele é extraordinária, lembra de tudo, sabe de tudo, acompanha tudo, viaja ao exterior, viaja aos estados, vê teatro, vê canto, e foi um cantor, né? Ele nem gosta muito de divulgar isso, extraordinário, né? Tem duetos extraordinários com a Bidu Sayão, cantor de música italiana, cantor de fados, cantor de ópera. Então é uma figura diferente. Eu ganhei um presente um dia, quando meu pai Augusto, o César, veio ao Rio de Janeiro e ele mesmo falou, vou te apresentar uma pessoa, porque ele estava sempre em Salvador, sempre na Bahia, e tive o prazer de conhecer o professor. Sempre ele resolve tudo, é uma pessoa muito positiva mesmo. E de uma visão de universo muito grande, né? Ele é de moderno, né? Moderno, é impressionante. Eu não condeno nada de ninguém. Eu aceito tudo, embora não pratique tudo. Cada um tem seus instintos, tem a sua natureza. E eu acho o seguinte, se dizem, e eu acredito, que uma folha não caia sem a vontade de Deus, como eu vou falar do homossexualismo? Não posso falar.
Se há um consentimento de Deus, quem sou eu para censurar? Agora, o que eu acho é que cada um que está dentro do sexualismo se respeite para ser respeitado. Ele representa, portanto, nessa tradição, uma espécie de sumo sacerdote dentro de uma absoluta simplicidade, eu chamaria até melhor, numa outra palavra pouco usada, mas que seria melhor para ele, simpleza. Simplicidade dá a ideia também de uma certa simplicidade intelectual. Não, ele tem uma inteligência acesa, viva, mas tem uma simpleza no lidar com as pessoas, com os objetos, com as plantas e com os orixás. Eu fui professor há muitos anos. Ainda posso dar aula porque estou com a memória ainda muito boa. Mas amanhã Deus me dá uma congestão aí cerebral, eu vou aprender a ler outra vez. Para que vaidade? Eu peço e agradeço todo dia a Deus por ter me dado o que deu e conservado até hoje. Ele, para nós, ele representa o que representou Gandhi no passado. Os ubandistas brasileiros têm no professor Agenor o seu Gandhi, homem pacífico, sereno e transmitindo espiritualidade e confiança. Eu adoto todas as religiões. Eu sou propriamente teosofista. De todas as religiões eu aceito a parte que é verdade. Eu conheci lá no Leme, na rua Gustavo Sampaio, 159. Eu fui ver um trabalho e eu recebi um recado de um espírita que eu ia ter 3 propostas para trabalho. Mas que eu aceitasse só a primeira que me falasse. Aí falaram nesse Gustavo Sampaio. Então eu disse, não quero saber de mais nenhum. Fui para lá. Fiquei lá até hoje. 1939 até agora. Era a Dona Conceição, era o senhor Alexandre e tinha um irmão de criação que chamava-se Pedro. E tinha uma velhinha, que eu justamente fui pro lugar dessa velhinha, né? Que agora estou eu velho. No meu entender, os adeptos, as pessoas que fazem parte dessas religiões, é que muitas vezes não seguem os seus preceitos, os seus ensinamentos. Porque não devemos ter raiva de ninguém, não devemos prejudicar o próximo, não devemos, sobretudo, zelar muito pelo nosso nome, porque quando zelamos pelo nosso nome, estamos zelando pelo nome de nossos pais, que merecem todo o nosso respeito. Não, o negócio de santo eu procuro, que é muito sério. Foi uma coisa que ele me disse, foi ontem, anteontem, que aquilo me emocionou muito. Porque ele é um homem assim meio fechado. E ele disse, olha, Guimarães, não deixo meu santo para ninguém. Só deixaria se fosse para você. E eu não quero nada com essa parte. Aí isso então me deu assim uma vida nova. A gente não tinha confiança mais em ninguém. A morte para mim é uma ligação com a vida, com outra vida. Eu sou muito adepto da frase de Santa Teresa de Jesus. Morrendo é que se vive. Há uma outra vida espiritual. Enquanto eu estou aqui, eu tenho que gostar da vida, porque é uma missão de Deus, que Deus me deu. Mas a minha hora que Ele quiser me levar, também vou de braços abertos com muita alegria. Ele é a luz da vida da gente. Como todos falaram aqui, sempre me ajudou em momentos muito difíceis. Eu acho que é um tipo de salvar, sabe? Eu acho que Ele salva a gente. Salva a gente de muita coisa. E eu quero salvar ele hoje, nos seus 94 anos. Parabéns a você, essa data feliz.
Tive o privilégio, né, a graça de conhecer o Pagenor quando eu fiz um enredo para o Império Serrano chamado Jorge Amado Axé Brasil. Nesse ínterim, eu acabei conhecendo o Pagenor por até a exigência do Jorge Amado, que foi fantástica, uma exigência maravilhosa, que me agraciou muito. E, na realidade, o Pagenor foi o que deu permissão ao Jorge Amado a passar pela Marquês de Sapucaí. Ele disse que só iria se o Pagenor desse permissão a ele. É um dos grandes papos, é um dos últimos grandes papos, né, que a gente tem no país. Vejam que coisa espantosa é o Brasil. Tudo teria vindo do Egito, as grandes religiões do Egito. O Egito influenciou o Sudão, e o Sudão tirou do Egito os seus deuses. O Egito influenciou Chipre e a Grécia tirou do Egito os seus deuses. Da Grécia, os deuses gregos foram para Roma, de Roma para todo o Império Romano, até Portugal. E de lá veio com a cultura greco-romana para cá, Vênus, Marte, Júpiter. Esses mesmos deuses foram para o Sudão. E lá foram amoldados ao temperamento africano. Quando os romanos invadiram o Sudão para pegar negros e escravos que fossem morrer no circo, eles fugiram do Sudão e vieram para onde está hoje a Yorubalândia, que é o sul da Nigéria, trazendo aqueles deuses do Egito. Feitos escravos, eles trouxeram esses deuses do Egito já aculturados para o Brasil. Então nós encontramos no Brasil aqueles deuses egípcios levados para o Sudão, levados para a região Iorubá e trazidos para o Brasil. E os deuses egípcios ligaram para Chipre, para a Grécia, para Roma, para Portugal e para o Brasil. Então nós encontramos aqui, e tudo isso com uma outra cultura, que não é nenhuma dessas duas. É a cultura cristã, é a cultura da Bíblia, é a cultura da raça de Israel. E a raça de Israel se misturou com todo o mundo romano e criou o grande mundo do cristianismo, do catolicismo com sede em Roma, e tudo isso está aqui no Brasil presente. E um homem como o professor Agenor, representa essa gradação de figuras religiosas que nos explicam, que nos dirigem, que dizem o nosso futuro, fazem as nossas orações. E como nós somos frágeis seres humanos, eles tomam conta de nós. Eu faço tudo com fé, tenho confiança que tudo vai sair bem. Então eu acho que fé é confiança em Deus, nos orixás e em si próprio. Tanto que eu não tenho superstições. Com uma trajetória singular que reproduz o êxodo dos escravos, Agenor Miranda Rocha veio da África para a Bahia, onde se iniciou no candomblé. De Salvador, ele se muda para o Rio e se profissionaliza como educador, sem nunca abandonar a missão espiritual que orientou toda a sua vida. Poeta, professor, profeta, iluminado, este senhor do segredo descortina passado, presente, futuro. Olha, vê, prevê, ensina, abre os caminhos, afasta o mal, põe e dispõe, alivia, cura, soluciona. Na simplicidade de sua vida, que não admite o comércio e as vaidades, Agenor Miranda Rocha esqueceu seu ego e dedicou sua vida ao outro, que bate aflito à sua porta e que ao menos volta consolado, confortado. Volta com a capacidade de ver a luz onde antes só existiam trevas. Os mais velhos são venerados na África, porque os africanos acham que quanto mais velha a pessoa, mais sábia, porque está próxima dos ancestrais. Professor Agenor Miranda Rocha tem quase 100 anos
tendo atravessado 2 séculos. E nesse tempo de sacerdócio, ele só fez evoluir, crescer em sua sabedoria, em seu desprendimento. É por isso que os grandes vultos do candomblé no Brasil são unânimes em reconhecer a sua posição de supremo sacerdote da fé afro-brasileira. A palavra mais bonita do nosso vocábulo português não é saudade, e sim perdão. É uma festa onde se dança, canta. Agora, esses cantos, para quem não entende, são rezas e imitação dos gestos dos orixás. Os orixás é um vento sagrado, que todo orixá está encantado num fragmento da natureza. Iemanjá não está encantado no ar, Oxum não está nos rios, nas cachoeiras, Xangô não está no fogo, Ogum não está nos desbravamentos das matas, e assim por diante. Yansan é a dona do vento. Estão encantados. As danças, os gestos, são as rezas para os orixás. Quem não reza? Quem não reza? Quem não tem um pedido a fazer à natureza? Quando mais não seja, pede saúde, paz. Né? Já está pedindo alguma coisa. Pedir é natural do homem. Eu fiz santo com 5 anos, estou com 93, então posso falar isso de cadeira, viu? Como estou na cadeira aqui agora. Estou falando mesmo de cadeira. Não havia isso não. Um se dava com o outro. Hoje o senhor é um pai de santo, está fazendo uma obrigação, chama um colega por uma diferença, por amizade. O povo diz que o senhor chamou porque não soube, o outro veio lhe dar a mão. O tempo que eu fiz não era assim, não. Todos se davam e, sobretudo, se respeitavam. Hoje não respeito. Hoje é um querendo ser mais do que o outro. Eu não sou mais do que ninguém. Agora, se o senhor me perguntasse, em toda religião há fofoca, há. Que, no meu entender, toda religião é boa. Quem faz a religião má são os adeptos. Não tem religião nenhuma que manda falar mal do outro, que manda matar, que manda roubar. Não é verdade? Os adeptos é que fazem. Mas nós estamos falando do candomblé. Felizes daqueles que ainda têm fé no seu orixá e no orixá dos outros. Que hoje é difícil. Só o orixá da pessoa que é bom. Porque tem muita gente que está no candomblé e não tem fé. Qualquer coisinha, cadê meu santo? Onde é que está meu santo? Você não tem fé. Se eu estou na Terra, aqui não é planeta de expiação, como é que eu vou reclamar do meu santo? Feliz por ele me dar a resignação para eu passar o que estou passando. Eu não tinha as pernas boas, eu não estou doente, vou me queixar porque eu estou vivo. Ainda estou vivo. Agradeço ao meu orixá. Eu tenho fé. Agora, não sei, tem muita gente que diz que tem fé, mas qualquer coisa que aconteça, diz, oh, cadê meu santo? Eu sou do santo, eu dei comida ao meu santo ontem e ele está me dando isso. Eu não. Eu posso ter o que tiver. Eu estou sempre botando meu santo acima de tudo, que podia ser pior se ele não tivesse me ajudando. No luxo, na vaidade, melhorou. Mas o orixá não é o mesmo. É a mesma coisa quem diz, eu sou
Queto. Em Angola, nos orixás não são os mesmos, com nome diferente, mas são os mesmos. Então nós temos que respeitar todos. A evolução permite que o candomblé hoje seja diferente do meu. Ué, eu não vou querer que o candomblé hoje volte, né? Vai chegar o meu. Dia para dia está havendo evoluções. Quantas coisas novas nós estamos sabendo que estão sendo descobertas? E vamos ficar só amarrados? Não. Não. A evolução é tudo, né? A novela também tem que evoluir, ué. Eu tenho tudo que acho que pode se ter na Terra. Desejaria muito ser perfeito, mas na Terra eu não sou. Tenho concepção que eu não sou. Eu acho que o candomblé foi que me chamou, não foi eu que entrei, não. Ele foi me buscar. Porque eu nasci em Luanda, em Angola, e vim pequeno para Salvador. Fiquei muito doente. Os melhores médicos da atualidade em Salvador me desenganaram, que eu ia morrer. Uma vizinha nossa foi à casa de minha mãe Aninha. Quando ela fez o jogo, disse: esse menino não tem doença. É o único jeito que hoje já tem de trazê-lo para o nosso meio. Porque a minha família era toda católica, apostólica, romana. Não acreditava em candomblé. Mas como eu estava à morte, desenganado, consentiu que fosse a Aninha. Quando minha mãe Aninha começou a mexer nas folhas para me dar iniciação, eu comecei a voltar a mim. Estou até hoje. Todos já morreram, eu estou aqui. Padre Santo. Foi o poder do axé.